E a gente tem conversado, eu quero ir direto para a palavra, porque eu tenho que ser muito sincero, o texto que Deus colocou no meu coração é bastante informação, então faz um favor para mim, já vai abrir sua Bíblia aí no livro de Efésios, Efésios capítulo 2. E a gente tem conversado, o tema do acampamento é lugar de habitação. Na verdade, essa seria a palavra que eu iria ministrar no acampamento, mas eu não vou ministrar no acampamento, porque a gente conseguiu encaixar na agenda do Vitor Vieira para ele estar com a gente. Não é para mostrar meus slides. Então, eu cedi a minha sessão para que o Vitor possa estar com a gente lá durante o acampamento, e vai ser uma bênção. Mas a gente tem conversado sobre... esse assunto, né? O tema do acampamento é o lugar de habitação, texto do Salmo 132. E a gente tem conversado, a gente tem buscado criar um ambiente para que o Senhor possa habitar entre nós. Amém? Amém? Se lembra da semana passada, a ministração do Joe, nosso supervisor? Lembra que ele fez uma comparação, Davi? Você lembra disso? Foi uma palavra preciosa. Provavelmente já está não vi, está no YouTube. Eu acho que já era para estar no YouTube. Mas você pode ir lá, se você perdeu, vai lá dar uma assistida. Mas a gente vai conversar hoje, para você que está anotando, o tema da mensagem de hoje é homem, vírgula, onde Deus habita. O lugar em que Deus habita, tá bom? Você pode colocar o jeito que você quiser aí, porque eu sou ruim com o tema. E na verdade, esse tema aí eu roubei de um livro que eu acabei de comprar. Homem, o lugar onde Deus habita, tá? E a gente vai para Efésios. A gente vai focar nos versículos do capítulo 2, os versículos 19 ao 22, mas eu preciso ler a partir do versículo 11, porque tem muita coisa, muita informação. E quando eu estava orando, buscando esse texto, uma das orações que eu fiz, pedindo para Deus graça para conseguir destrinchar tudo isso, porque é muita informação. Eu sentei e comecei a ler comentários bíblicos a respeito desses textos durante essa semana. E, cara, assim, você fica de cara com as coisas que Paulo está falando aqui. É muita informação, é muito conhecimento. E por isso a gente precisa de entendimento e discernimento desse momento. Então, olha para sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 11, tá? E a gente vai até o final do capítulo. Eu vou ler da NVT, porque tem sido a versão da Bíblia que eu tenho gostado bastante. Então, fica tranquilo que a sua Bíblia diz a mesma coisa com umas palavrinhas diferentes, tá bom? Você está aí com a sua Bíblia? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11. Acompanha comigo aí. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Jesus Cristo. Versículo 14. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Versículo 17, ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. E a gente vai focar a partir do versículo 19, que diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas co-cidadãos do povo de santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Versículo 21. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive
por seu Espírito. Amém? Feche seus olhos aí, abaixe sua cabeça. Pai, nós, Espírito Santo, pedimos, Pai, um espírito de discernimento sobre nós, Pai, de conhecimento, de entendimento, Pai, que essas palavras que acabamos de ler, esse texto que acabamos de ler, Pai, as Escrituras possam iluminar nossa alma, Pai, e transformar o nosso ser. Então, Pai, nós precisamos do Teu Espírito Santo nesse momento. Se for só eu falando, se for só um homem falando, Pai, vão ser apenas palavras vazias, Pai, mas quando o Teu Espírito Santo agindo juntamente com a Tua palavra, Pai, essas palavras, elas transformam o nosso coração, Pai. Elas mudam o nosso ser. E é isso que precisamos, Pai. Discernimento, entendimento e revelação, Pai. Então abre os nossos olhos, Pai, que possamos ver e enxergar as verdades nas Escrituras. No nome de Jesus, Pai, nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Efésios. Pessoal, Efésios foi escrito lá no último capítulo de Atos. Se você ler os últimos versículos do livro de Atos, você vai descobrir que Paulo está preso. E os últimos versículos dizem assim: Paulo ficou preso por 2 anos em Roma. E ele, ainda de estar preso, ele mesmo teve que alugar uma casa e pagar a casa que ele estava lá em Roma. Era uma prisão um pouquinho diferente, mas mostra um pouco do momento da vida de Paulo, que Paulo conseguiu parar, escrever o livro de Efésios, o livro de Colossenses, o livro de Filipenses, o livro de Filemão. Sem esse momento, talvez a vida de Paulo, que Paulo parou, Paulo escreveu, provavelmente, o livro de Efésios, assim, o tema central da carta é a igreja. E sem esse momento, talvez a vida de Paulo, talvez a gente não tivesse isso. Não tivesse acesso às escrituras. Mano, eu ia vir com a camiseta que você me deu, mas ela ficou pequena. E eu separei, coloquei no sofá. Falei, cara, vou trazer para devolver. E eu esqueci no sofá. Olhei pro Jay, lembrei disso. Volta, co. Vai dar outra? Vamos trocar, né? Isso aí. Perdão. Volta aqui. Volta aqui. Então, Efésios, 2 anos em Roma, preso. Paulo estava nesse momento, tá? Então, Paulo parou, ele começou a escrever essas cartas e ele para nesse momento por quê? Qual que era o grande dilema, pessoal, das viagens missionárias de Paulo? Paulo estava encontrando um monte de judeu que tinha sido espalhado por causa da perseguição de Roma. Mas o que ele também encontra? Um monte de gente que está começando a aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. E daí começa a ter um grande problema aqui. Porque alguns judeus estão olhando para essas pessoas, esses convertidos, eles estão falando assim, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. A gente não é igual. A gente não é igual. Judeus olhavam para esse povo, para os gentios. Levanta a mão se você é gentil. Nós somos gentios. Alguns judeus estavam se convertendo até. Eles estavam olhando e falando assim, peraí, isso aqui não está certo. A minha família, a minha descendência, eu sou o escolhido. A gente é o povo santo, escolhido por Deus. Esse povo aí, eles não são ninguém. Nós somos os descendentes de Abraão. Nós somos os que se manteram puros. E daí, o que Paulo está fazendo aqui, gente? Não sei se você percebeu no capítulo 2, mas Paulo está, com muita sabedoria, cuspindo na cara de um monte de gente. E falando assim, vocês estão entendendo completamente errado o propósito de Deus. Vocês estão entendendo completamente errado o que Deus está querendo, o que Deus está desejando, o que Deus está buscando. Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente tem conversado muito a respeito disso, de como Deus está atrás e buscando corações. Não necessariamente uma pessoa de um jeito, de um estilo específico. Por isso que eu faço questão de vir pregar de chinelo para você, porque eu sou pastor de adolescentes. Se eu vier aqui com cavanhaque, com cara de nerd, talvez você não vai prestar atenção em mim. Mas qual que é o meu ponto aqui, pessoal? Então, volta aqui, estou desfocando. Mas é que Paulo está começando a colocar algumas coisas na mesa que já tinham sido colocadas na mesa pelos apóstolos. Não sei se você vai lembrar, mas no livro de Atos, você tem as primeiras experiências dos apóstolos de Jesus, dos discípulos de Jesus, pregando para os primeiros gentios. E eles estão sem entender, peraí, isso aqui não era para estar acontecendo.
Isso aqui não era para estar acontecendo. Por que Deus está se manifestando para os gentios? Sabe o que é muito interessante? Se você olhar os evangelhos, se você for estudar de maneira cronológica, João capítulo 4 é a primeira viagem missionária de Jesus. E a primeira pessoa que Jesus revela para quem ele é verdadeiramente, que ele é o Messias, o Cristo, que todo mundo estava esperando, é para uma mulher que não é judeia, que não é judia. Jesus faz questão de se revelar quem ele é, justamente contra a cultura. Isso era um choque, isso foi um choque para os discípulos em João capítulo 4, com a história da mulher samaritana, e está sendo um choque aqui no durante o livro de Atos, e quando Paulo fala essas palavras, as pessoas estão, peraí, tem coisa errada aqui, tem coisa fora do lugar. Então, por isso que você vê no capítulo 2 de Efésios, Paulo fazendo uma comparação, e falando assim, nós éramos dois povos, minha filha é linda demais, pelo amor de Deus. Nós éramos dois povos diferentes. Nós éramos inimigos um dos outros. Nós éramos separados, mas nós não somos mais. Nós não somos mais dois povos separados. Por isso que no versículo 13, não, versículo 12. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas. Ou seja, Paulo está falando de um estado passado. E ele está falando assim, agora vocês vão conhecer as promessas. Agora vocês vão ser trazidos para perto, versículo 13. Porque Cristo é a nossa paz. E ele fez o quê? Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Sabe o que é muito interessante, gente? Quando você para estudar o Antigo Testamento, desde sempre, o propósito para que Deus escolhe Abraão, para que Deus escolhe Israel. Achei que eu ia deixar um recado para eu ler durante, eu ter que ficar falando e lendo ao mesmo tempo. Mas vamos lá. O que eu estava falando? O propósito, gente, desde quando Deus escolhe Abraão, desde quando Deus escolhe Jacó, os patriarcas, nunca foi para se relacionar com um povo só. Esse nunca foi o propósito. A direção para Abraão é, você vai ser bênção, Gênesis capítulo 2, dos versículos 1 ao 3. Você vai abençoar todas as famílias da terra. Você vai ser instrumento da minha bênção. Então vamos lá para o versículo 19. Olha, portanto vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Gente, olha aqui, eu acabei citando já Gênesis, mas eu queria ler. Deixa eu marcadinho aqui para facilitar. Só anota em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. O Senhor tinha dito a Abraão, desde sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então isso aqui é o começo de tudo, gente. Deus finalmente escolhendo alguém, falou, através de você, sua descendência, tá? Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 2. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Ou seja, o propósito de Deus está escolhendo Abraão é para que ele seja uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse era o propósito, gente. Esse era o propósito. Porque assim como a gente aprende no Novo Testamento que Deus não faz acepção de pessoas, que todos nós somos iguais perante Deus, essa já era uma verdade no Antigo Testamento. Só que o problema é que o povo que Deus escolheu deu um pouquinho de trabalho para ele. Esse era o problema. Por isso que no versículo 13, aqui do capítulo 2 de Efésios, gente... Nossa, esse marquinho. O vídeo tá meio viciado aqui, que eu tenho que estar aperto toda hora. Mas por isso que no versículo 13 diz assim, trazidos para perto. Outras versões vão dizer, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Gente, esse verbo aqui, aproximar, ele era um termo, nos tempos bíblicos, usado para um prosélito. O que era um prosélito? Prosélito era uma pessoa que tinha se convertido ao judaísmo.
Então ele era um gentil que falou assim, peraí, eu deixo tudo de lado e eu entendi que o Deus dos judeus é o Deus verdadeiro. E ele abria mão do seu passado, mão da sua cultura, mão de tudo, e ele vivia praticamente como um judeu. Ele fazia tudo como um judeu fazia. Então, era um termo que era muito usado para um prosélito. Então, definir a palavra prosélito. Olha que Levíticos capítulo 13, Levíticos capítulo 19, versículo 34 diz: o estrangeiro residente que vive com vocês deverá ser tratado como um nascido entre vocês. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Vou te dar alguns exemplos de prosélitos, tá? Você provavelmente lembra, você vai lembrar quando citar o nome. Raabe, Naamã. Esse cara aparece em 2 Reis capítulo 5, ele era um sírio, um comandante do exército. Ruth, então, sabe o livro da Bíblia? Ruth, sim. Nínive, então Jonas, então Deus dá uma palavra profética para Jonas e Deus leva para Jonas a ministrar a outra nação. Não eram os israelitas, não eram os judeus. E é interessante porque um avivamento chega naquela cidade, aquelas pessoas se arrependem. E Deus não traz julgamento sobre aquele povo. Ou seja, alguma coisa eles experimentaram. Alguma coisa mudou no coração deles. Olha que interessante. Êxodo capítulo 12, versículo 38, diz algo muito interessante sobre quando os israelitas estão saindo do Egito. Diz assim, grande multidão de estrangeiros, isso aqui é o momento que eles estão saindo do Egito. Então, sabe, morreu o filho mais velho dos egípcios, eles estão saindo, eles vazando. Daí diz assim, versículo 38, capítulo 12 de Êxodo, grande multidão de estrangeiros de várias origens saíram com eles. E se você continua lendo o capítulo 12, gente, esses estrangeiros, esses egípcios, eles literalmente celebraram a Páscoa junto dos israelitas. Eles participaram da adoração a Deus. Eles participaram daquilo que Israel estava vivendo. Ou seja, ele se aproximava aqui. Duas coisas que eu preciso que você entenda no versículo 13. Ele fazia se tornava próximo ao povo de Deus, ou seja, então ele fazia o gentil, esse povo estrangeiro, ser parte do povo de Deus, como também se tornava próximo de quem o povo estava próximo, ou seja, de quem o povo estava próximo, de quem o povo estava perseguindo? O próprio Deus. Então, o versículo 13 aqui, esse verbo, se aproximava, tem duas maneiras que a gente pode interpretar aqui. Olha o que o versículo, capítulo 87 de Salmos diz. Na versão NVT diz assim, incluirei o Egito e a Babilônia entre os que me conhecem, também a Filistia e Tiro, e até a distante Etiópia. Ali todos se tornarão seus cidadãos. A respeito de Jerusalém se dirá, ali todos desfrutam os direitos de cidadãos, e o próprio Altíssimo abençoará a cidade, quando o Senhor registrar as nações, dirá, ali todos se tornaram seus cidadãos. Gente, isso aqui é um salmo profético a respeito do Novo Testamento. Isso aqui é um salmo profético a respeito de quem você. Nós somos cidadãos. O que cidadão? Eu não sei se você entende, mas o que cidadão significa? Cidadão tem direito. Você já pensou algumas vezes que você nasceu num país errado? Você queria ter um passaporte americano? Eu descobri isso um tempinho atrás. O John, meu cunhado, ele é canadense. O passaporte dele deixa ele ir até para a Coreia do Norte sem nenhum visto, nenhum tipo de entrevista. Ele pode simplesmente comprar uma passagem para ir para a Coreia do Norte. Eu não sei o que ele vai fazer com isso, né? Mas uma informação interessante. Mas qual que é o meu ponto aqui? Cidadãos têm direitos. E é muito interessante que Paulo continua o versículo e ele eleva o nível. Então, não é só direitos, ele faz o quê? Vocês fazem parte da família de Deus. Vocês não são só cidadãos por direito. Porque família, gente, fala de relacionamento, de intimidade, de comunhão, de conhecer. Porque povo, você está aqui num grupo grande de pessoas, você provavelmente não sabe o nome de todo mundo. Mas família você sabe. Até aqueles primos distantes que você não gosta muito, você conhece por nome. Então, Paulo, ele está o quê? Ele está destrinchando aqui o relacionamento entre gentios e judeus
E como esses dois povos fazem parte da família de Deus. E ele vai fazendo comparações. Vocês eram forasteiros, vocês eram estrangeiros, vocês agora são cidadãos. E ele fala assim, não só isso, mas também família. Família. 1 Reis, capítulo 8, versículos 41 ao 43. Isso aqui é Salomão consagrando o templo. Então, não sei se você lembra da história, mas Davi, o que ele faz? Você provavelmente lembra dessa história. Davi diz para Natã, para o profeta, eu quero construir um templo para o Senhor. Natã olha para Davi e fala, nossa, que pedido legal. Como você é um homem de Deus. E ele fala assim, vai, Deus está contigo. Ele vira as costas, ele começa a andar, Deus fala com ele, fala, não. Não é Davi que eu quero, não é para Davi construir nada. Quem vai construir é Salomão. Então, Salomão assume o trono, a primeira coisa que ele faz é preparação do templo, constrói tudo, ouro para tudo quanto é lado, majestade. Sim, isso aqui é o ápice da nação de Israel como nação. E daí na consagração desse templo, diz assim, no futuro, estrangeiros que não pertencem ao teu povo, Israel, ouvirão falar de ti, virão de terras distantes por causa do teu nome. Ou seja, o nome de Deus vai atrair essas pessoas para perto. Sabe o que é interessante? Esses tempos atrás me deparei com esse livro. Eu li esse livro que o nome é A Presença Relacional de Deus. São dois autores e basicamente esses é mais um guia de estudo. Assim, não é um livro muito comum de você ler. Mas o ponto do livro é para mostrar de como Deus está constantemente buscando se relacionar com o homem. Desde o Antigo Testamento, desde Adão até Apocalipse. Foi um livro que eu usei até para estudar para a mensagem, mas, cara, o propósito de Deus é relação, é relacionamento, é intimidade, comunhão. Esse é o maior desejo do coração de Deus, é que você saia daqui dessa noite com um entendimento um pouquinho maior quando você entrou aqui. Você conheceu um pouquinho mais a Deus essa noite. Esse é o desejo do coração dele. É isso que queima no coração de Deus. Quando estava estudando esse texto, e deparei com um comentário bíblico do Craig Keener, ele diz assim, que naquela época de Paulo, os fariseus, os mestres da lei, os arquitetos que cuidavam do templo, da presença de Deus, o que eles fizeram? Eles construíram muralhas, barreiras, para que mulheres e nem estrangeiros conseguissem prestar culto a Deus. Ou seja, só homens poderiam prestar culto a Deus. E tanto é que se você vai para o livro de Atos, a partir do capítulo 21 de Atos, esse é o motivo por que Paulo está sendo preso. Porque ele está trazendo os gentios para dentro do templo e ele está ministrando, pregando a palavra dentro do templo. Até os mestres da lei estão olhando e falando assim, esse cara aqui não é judeu, ele não pode estar aqui dentro. Sendo que não tinha nenhuma lei falando sobre isso. E essa lei era uma coisa tão enraizada na cultura que os romanos que governavam aquela região no mundo, né, governavam Israel, eles tinham dado autoridade aos judeus a matarem pessoas que não tinham autorização para estar dentro do templo. Então por isso que tem toda essa história maluca de que Paulo tem que apelar para Roma e ir para Roma para ser julgado, porque ele sabia que ele seria morto por causa da cultura. Mas ele está de forma consciente pregando algo contra a cultura. Ele está fazendo isso de maneira consciente. Porque essa é a nova revelação, esse é o novo entendimento. De que Deus não está escolhendo um povo específico. Ele não ama pessoas mais que outros. Ele não quer se relacionar só com um grupo seleto de pessoas. Ele não quer se revelar só para o sumo sacerdote que ia lá por uma vez por ano na presença de Deus. Não é isso que Deus está querendo mais. Deus está buscando corações sedentos. E essa revelação confrontava a religião na época. Por isso que ele é preso. A gente mencionou aqui nos textos, né, de Efésios capítulo 2, a respeito da circuncisão. Você já parou para pensar o porquê da circuncisão?
tudo que Deus podia mandar Abraão fazer. Que a gente aprende que a instrução a respeito da circuncisão aparece lá em Gênesis capítulo 17. Ou seja, Abraão passa pela circuncisão, ele já era bem velhinho. Você já parou para pensar por que da circuncisão? Gente, naqueles tempos, os povos eles se identificavam de várias maneiras. Várias maneiras. Tatuagem, brinco, colar, cabelo. Cada cultura tinha o seu jeito de se identificar. Por que Deus olha para Abraão e fala assim: você é meu povo? E as pessoas vão te conhecer como? Por causa por causa de uma coisa que ninguém vê. Já parou para pensar nisso? Eu queria te trazer alguns porquês disso. Porque talvez você provavelmente já estudou muito, você já ouviu essa palavra nos cultos um monte de vezes. Circuncisão, circuncidado, não sei o quê. Abraão teve que... Alguém não sabe o que é circuncisão? Não tenha vergonha de levantar sua mão. Eu vou falar mesmo assim, porque eu acho que tem várias pessoas que não sabem o que é. Circuncisão, pessoal. Então, isso aqui é biologia, tá? Não fica sem risadinha de... Então, o pênis masculino, ele tem... tem que ser masculino, né? O pênis, ele tem uma pele que cobre a parte, né? Uma das partes. A circuncisão é justamente o corte dessa parte. O corte, para ficar exposto. Por quê? O que o homem tem de mais vulnerável. Deus está olhando para isso e falando assim: eu quero isso. Sem falar que a partir de um momento que uma mulher ia se deitar com um israelita, ela já ia saber, ó, esse cara aqui é de uma nação específica. Porque uma das coisas que Deus pede para os israelitas é o quê? Não se misturar. Deus ele é muito proposital com o que ele está fazendo. E eu queria que você anotasse o porquê da circuncisão. Primeiro, sinal físico e permanente da aliança. Então, a circuncisão era um selo de pertencimento que acompanhava o corpo do homem para sempre. Uma vez, cara, vai ficar daquele jeito pro resto da vida. 2, é uma marca de separação, ou seja, de identidade. Então, separava é uma coisa muito única. Para o contexto daquela região, como eu falei para você, naquela região, por isso que Moisés, por exemplo, olha para os israelitas e fala assim: eu não quero que vocês marquem o corpo de vocês. Não é para vocês fazerem tatuagem, não é para vocês fazerem... Não, porque eu não quero que vocês se pareçam com os outros povos. Terceiro ponto, um lembrete da necessidade de purificação do coração. Gente, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Circuncidem o coração, portanto, e não sejam mais teimosos. O que estava sendo machucado e ferido por Deus, no mais íntimo do corpo humano, era para representar, na verdade, algo do coração do homem. Que o coração do homem estava sendo marcado por Deus, selado por Deus. E também é um ato de obediência e de submissão. A circuncisão exigia fé e submissão ativa. Era algo que envolvia dor, sangue e entrega. E isso aponta para o sacrifício de Cristo na cruz. Beleza? Então, passamos pelo versículo 19. Vamos para o versículo 20. Versículo 20. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Então, primeira parte. Juntos somos sua casa. Gente, você já percebeu quão preciosos são os momentos que nós temos juntos como ministério de busca pela presença de Deus? Já percebeu? Eu não sei você, mas eu tenho alguns dias que são como memoriais na minha vida. Que eu vivi aqui, que eu vivi naquele outro salão, que eu vivi em acampamento, que eu vivi em conferência. Porque algo sobrenatural acontece na comunhão dos santos, daqueles que carregam a mesma coisa. Você já sabe disso. Todos nós somos a morada do Espírito. Nós somos templo do Espírito. Mas nós também juntos, existe algo que se revela nesse ambiente de estarmos juntos, como igreja. Então, além de você ser casa e morada para o Senhor,
de maneira individual, nós, como igreja, também somos um lugar onde Deus habita e Deus se revela, e Deus manifesta o seu caráter, Deus revela quem Ele é. E continuando, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Gente, que fundamento? Por que fala apóstolo e profeta? Porque os profetas foram aqueles que falaram de maneira mais clara que existia uma nova aliança superior à antiga aliança. E os apóstolos são aqueles que falam assim, ó, chegou o momento. Os apóstolos são aqueles que viram, foram testemunhas oculares do ministério de Cristo, e eles olham para o Antigo Testamento, eles olharam para os profetas e falaram assim, ó, o profeta tal estava falando dele. Esse cara que viveu entre nós, que morreu morte de cruz, era dele que eles estavam falando. Ele era o aguardado. Então por isso tem um fundamento, tem um ponto de partida. Talvez para você está cansado de ouvir isso, tipo assim, Jesus, tudo é sobre Jesus, tudo é sobre Jesus, tudo sobre Jesus. Mas quando Paulo está falando isso no contexto que ele está inserido, isso aqui é um choque, cara. Isso aqui é um choque. As pessoas não estavam preparadas. Elas estavam esperando um Messias, um guerreiro, um libertador natural que ia vir para acabar com Roma, para aniquilar os inimigos naturais de Israel. Mas não era isso que Deus queria. Deus estava aniquilando o problema espiritual, o problema eterno, o problema do pecado. Então, por isso que lá em Atos capítulo 15, não sei se você lembra dessa história, mas eles estão lá fazendo um concílio, literalmente. Os líderes da igreja estão sentados na cadeira conversando. Peraí, o que a gente vai fazer com esse bando de novo convertido que a gente nem estava esperando? Tiago, olha para tudo que está acontecendo, ele diz assim, Atos capítulo 15, versículos 13 ao 18. Quando eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Pedro lhes contou como Deus visitou os gentios, a fim de tomar dentre eles um povo para si. Isso está de acordo com o que disseram os profetas. Pois está escrito, depois disso voltarei e restaurarei a casa caída de Davi, e reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos seres humanos busque o Senhor e também os gentios, todos aqueles que chamei para ser meus. Gente, isso aqui é Amós. Amós já tinha ministrado isso centenas de anos antes. Já tinha falado, já estava dizendo isso, e o povo batia o olho nesse texto, porque judeu lia a Bíblia, judeu lia o Antigo Testamento, mas eles não conseguiam compreender isso. E por que quando o Tiago está aqui citando Amós, esse aqui é Tiago ministrando, está no livro de Atos, depois disso voltarei e restaurarei a casa caída de Davi. Por que casa caída de Davi, gente? Por que Davi? Sabe por quê? Então, Deus, lembra daquela historinha que eu contei de Davi e Natã? Então, Natã diz, cara, Deus está falando para você não construir. Mas Davi tinha experimentado algo na presença que ele não conseguia conter. Ele não conseguia conter. Eu não sei se você lembra, mas algumas semanas atrás, pastor Paulinho ministrou o texto de 1 Crônicas, capítulo 13, que fala o quê? Dos israelitas trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. Lembra dessa história? Que a arca está caindo, o cara encosta, o cara morre na hora. Lembra dessa história? E Davi fica assim, tipo, cara, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo, por que Deus matou esse cara? O cara estava só querendo cuidar da arca. Por que vai restaurar a casa de Davi? Porque logo depois desse episódio, sabe o que Davi faz? Davi vai para sua casa e ele vai estudar. E ele vai meditar na palavra. E ele vai aprender como que a arca deveria ser carregada. Sabe o que estava acontecendo? 1 Crônicas, capítulo 13, o que Davi faz? Davi coloca a arca da aliança em cima de boi. Bota boi para carregar a arca. Sendo que a instrução de Deus era para o quê? Para os sacerdotes, os homens carregarem a presença. Não era para boi carregar a presença. Você acha que Deus quer que o boi carregue a presença? Boi está interessado com o coração do homem. E era para os sacerdotes representarem o povo. Então, quando Davi, o que Davi faz? Então, quando ele finalmente aprende que tem que ser os homens carregando a presença, ele faz o que? Ele estabelece o tabernáculo de Davi. E o que você tem?
37 anos de adoração e intercessão sem interrupção. 33 anos, perdão. 33 anos de adoração incessante. Busca pela presença de Deus. Por que você acha que tem tanto de salmo escrito nesse tempo? Porque os caras estavam lá contemplando a beleza de Deus. Eles estavam lá buscando de maneira incessante. Buscando de forma incansável. Cara, Davi tinha encontrado alguma coisa. Mesmo Deus falando, não, eu não quero um templo. Davi tinha entendido que não era sobre um lugar cheio de ouro. Mas Davi tinha entendido que era sobre o coração dele. Então o que ele faz? Tá bom, Deus, você não quer um templo. Mas alguma coisa eu vou fazer. E não é que Davi está querendo dar um jeitinho em Deus, mas é que Davi está preocupado com a presença de Deus. Que é muito interessante, você começa a estudar aquele mesmo capítulo de 1 Crônicas, capítulo 13, o cara que fica com a Arca da Aliança. Vamos lá, eu esqueci o nome dele. A Arca da Aliança vai para casa de... Alguém lembra de cabeça aí? Obed-edom, tá? A Arca da Aliança vai parar na casa de Obed-edom. Você sabe quem que é Obed-edom? A Bíblia faz questão de falar nenhuma informação pra gente quem ele era. Mas você lembra da história? A Arca da Aliança fica alguns meses ali. E a palavra diz o quê? Obed-edom e sua família são abençoados. Tudo que ele tocava, tudo que ele fazia. Eu tô supondo, tá? Eu tô supondo, isso aqui é uma suposição. Tô imaginando, isso aqui é minha cabeça viajando. Imagina você ter a revelação e que é a presença de Deus. Isso aqui. Esse cara tinha na sala de estar dele. Esse cara, ele ia... A mulher dele ia fazer jantar. Tava ali a arca na presença. Isso é muito interessante. Se você continua lendo a história, 1 Crônicas, esse cara, ele volta a ser citado. Sabe por quê? Quando Davi fala assim, aprendi como a gente carrega a arca, vamos levar ela para Jerusalém. Obed-edom diz o quê? Eu quero ir junto. Eu não vou ficar aqui sem a arca. Eu não vou ficar aqui sem a presença de Deus. Eu não vou ficar na minha casa. E eu vejo que, se você continua lendo, a informação que a gente tem é que não tinha carga, porque ele não era um sacerdote. Ele não era um levita. O que ele faz? É que se torna um porteiro do tabernáculo. Porque eu não sei você, mas eu fico imaginando que esse cara tinha experimentado alguma coisa. Que ele tá pensando assim, ó, eu só preciso estar o mais perto possível. Eu só preciso estar o mais perto possível da presença de Deus. Não importa o que seja, eu não preciso tocar instrumento. Sabe o que é interessante? Você vai lendo, ele se torna um dos instrumentistas. E ele era um dos que serviam na adoração do 24/7 acontecendo no tabernáculo. Esse cara não tinha direito de estar lá. Esse cara não era filho de ninguém. Mas ele tinha experimentado alguma coisa que fez ele pegar a família dele e falar assim, vamos mudar para Jerusalém, a gente não vai ficar aqui. A gente abre mão de terra, a gente abre mão do que a gente tem de posse, a gente vai morar em Jerusalém, onde a presença de Deus está. Cara, é muito... Eu comecei a viajar, né, nem ter falado isso. Mas continua aqui. Edificados os fundamentos dos apóstolos e profetas, aí a gente tem o final do versículo. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Gente, isso aqui é o Salmo 118, versículo 22, tá? O texto do Salmo 118, versículo 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a principal. A gente tem essa confirmação porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 21, quando ele está contando uma parábola para os mestres da lei, ele cita esse texto como se ele é o cumprimento desse texto. Ele falou assim, ó, vocês estão me rejeitando. Eu que sou a pedra angular, vocês estão me rejeitando. Atos capítulo 4 também confirma isso. Versículo 11, pois é ao respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Então aqui é o fundamento, a pedra principal. Não é a pedra que vai no finalzinho, sabe? Para tipo assim, completar e deixar ela perfeitinha. Não, é o que tem que... É o começo. É da onde tem que surgir tudo, começar tudo. É o ponto de partida.
Então, de todas as pedras do edifício, Cristo é a mais importante. Por isso que Isaías capítulo 28, versículo 16 diz: Eis que assentarei em Sião uma pedra, pedra que já provada, preciosa, pedra angular. Então você vê que Antigo Testamento confirmando que Jesus é. Versículo 21. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Acho muito interessante, se você ler na versão NVI, diz assim: do qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário. Ele completa o versículo. Então, qual que é a ideia do texto aqui, gente? Então, que assim como Jesus é a pedra angular, a pedra principal, o fundamento, existem outras pedras. Eu e você. Pedras que estão sendo moldadas, ajustadas, lapidadas para fazer parte desse grande lugar para a habitação do Senhor. Então a igreja é um edifício em construção, não um edifício natural, mas um edifício espiritual, onde todas as pedras estão sendo manuseadas, ajustadas pelo Espírito e moldadas para que elas possam encaixar no seu devido lugar. Não, Paulo está fazendo aqui, gente, referência a 1 Reis capítulo 6, quando Salomão está construindo o templo, né? O versículo 7 do capítulo 6 de 1 Reis diz que as pedras eram preparadas e ajustadas, tá? Todas bem lapidadas. Esse bem ajustado significa duas coisas aqui, cara, no versículo 21. Primeiro, crescimento do entendimento e do conhecimento de Cristo. Então o Espírito nos revela os desejos, a vontade, o caráter, quem Cristo é. Amém? Você sempre sai daqui com um pouquinho mais de conhecimento de quem Cristo é. E segundo, crescimento pessoal, crescimento no entendimento e conhecimento de Cristo molda o meu caráter. Então, além de você crescer em conhecimento, você crescer em entendimento a respeito das Escrituras e quem Cristo é, esse entendimento, essa revelação, ela te transforma e te lapida e te molda como mais uma pedra nesse grande edifício. Esse grande edifício. Versículo 22. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados com parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Então, a primeira parte desse versículo, estão sendo edificados como parte dessa habitação. A ideia aqui é a mesma ideia, a mesma metáfora do versículo anterior, de uma construção. Então, Cristo é a pedra angular, os santos, eu e você, somos as pedras que estão sendo moldadas. Então, a habitação de Deus do Senhor não é um lugar físico. Não é somente um lugar físico que Deus está buscando, esperando e querendo, mas é no meio do seu povo. Gente, por isso que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz, quando Paulo está falando a respeito do jugo desigual, vocês não entendem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, esse em vocês aqui pode também ser entre vocês. É como se Deus estivesse em cada... Esse é o significado, que Deus está em cada um de nós. E quando a gente se relaciona, a gente vai recebendo um pouco dessa revelação de quem Cristo é. Gente, por isso que Levíticos capítulo 26, versículos 11 e 12 diz: habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei no seu meio e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Habitarei. É que, se você prestar atenção, as coisas não batem com o Antigo Testamento. Se você fala assim, se Moisés, que estava recebendo essa revelação, o que está acontecendo? A gente vê que você tem manifestações de Deus. Deus se revela de maneira específica em momentos específicos na vida de Israel, né, durante a jornada de Israel no deserto. Mas esse habitar, o cumprimento disso aqui, de que Moisés está recebendo de Deus, é só na nova aliança. E a gente vai receber a plenitude disso na Nova Jerusalém, dos céus. Então, quero deixar 3 pontos com você para a gente encerrar hoje. Quero chamar a banda já. Frutas vermelhas sem açúcar?
Monster importado. Achei uma loja de Monster importado. Uma delícia esse aqui. Vamos lá. Então, para que Deus habite em nós, tem muita coisa que a gente poderia tirar a partir do versículo 11. Tá? Mas eu vou focar a partir do versículo 19. Tá? Então, primeiro. Então, anota aí. Para que Deus habite entre nós e em nós. Primeiro, a gente precisa aprender uma coisa. Somos membros da família de Deus. Você não é só cidadão. Você não só tem direito. Você não só... Cara, alguém te chamou para a igreja. Você está aqui por causa de amizade. Não, você faz parte da família de Deus. E você é filho de Deus. Então, quem é filho conhece o nome do seu pai. Alguns têm alguns casos, né, na sua vida que você tem uma certa dificuldade de compreender isso. Mas a verdade é que nós somos membros da família de Deus. Segundo, juntos, nós somos morada, a sua morada. Juntos, nós somos a sua morada, não só um lugar de visitação, não só um lugar onde Deus passa, não só um lugar onde Deus aparece e ele some, mas um lugar onde ele mora, ele habita, onde ele tem intimidade. E terceiro, eu, de maneira pessoal, sou habitação do Senhor. Morada por seu Espírito. Morada, é muito forte esse último versículo. Eu vou citar, eu notei aqui um comentário Vida Nova, do Carson. Ele diz assim, comentando a respeito desse versículo. Presta atenção nisso aqui. Dizer que já somos cidadãos, membros da mesma família e lugar da sua habitação, é dizer que nós agora, em união com Cristo, participamos naquela cidade celestial radiante da glória de Deus. E que ela finalmente será revelada e substituirá tudo que conhecemos agora como realidade dessa era. A igreja agora participa da adoração da congregação gloriosa dos santos do final dos tempos e a expressa. Nós, a igreja, nós somos uma expressão do que nós vamos viver na eternidade. O que a gente faz aqui, o que a gente busca aqui, todo sábado após sábado, acampamento, conferência, é expressar um pouquinho a realidade dos céus. Comunhão plena com o nosso Deus. Olha isso aqui. Apocalipse 22, versículo 5. João, tendo a sua visão que ele está tendo a respeito dos céus, ele diz: e não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor brilhará sobre eles. Tamanha a revelação. A gente tem certa dificuldade de compreender o que vai ser o céu, a eternidade. Mas a verdade é que não vai ter sono, não vai ter preguiça, não vai ter... Vai ser continuamente, dia após dia, contemplando a beleza do nosso Deus, apreciando a beleza do nosso Deus, cativado, sem olhos para mais nada, sem estar preocupado com noite, com dia, com quando que a gente vai poder parar um pouquinho. E a verdade é que cara, esse comentário me pegou, nós somos uma expressão disso. A gente não consegue viver isso na plenitude, a gente não consegue passar aqui 24 horas todos os dias, porque o nosso corpo agora, a gente precisa dormir, mas é o que, cara, Deus tem que cativar o nosso coração. Deus tem que ter toda a nossa afeição. Esse negócio de cantar, de amar a Deus, não pode ser só um negócio cantado. Isso precisa ser uma realidade nossa, do nosso coração. E se não é, a gente precisa pedir para Deus transformar isso no nosso coração em uma realidade. A gente precisa pedir para o Senhor colocar uma paixão em nós.
A gente precisa pedir para Deus colocar uma sede em nós, colocar uma nova fome. Você passa por altos e baixos. Tem mês que você está lá em cima. Você lê 10 capítulos da Bíblia e você não consegue parar de escutar louvor. Mas tem meses que você não quer nem ouvir nada. E é nesses momentos que você precisa pedir: Senhor, Senhor, eu já vivi isso, eu não quero deixar de viver. Eu não quero. O Senhor tem toda a minha atenção. Tem que ser proposital, tem que falar com a boca, cara. A gente precisa de demonstrar o nosso desespero para o Senhor. Nosso desespero precisa ser tão grande que nos leva a atitudes radicais. Cara, eu não estou falando que você tem que ficar demonstrando para os outros, mas eu estou falando do seu coração. Deus quer o seu coração. O nosso coração como ministério. Isso não é piada, isso não é... Que imagina o que uma geração vai viver se todos nós, de maneira conjunta, entendemos isso de verdade. De que nós somos morada. De que nós somos lugar da habitação do Senhor. E é nesse lugar que Ele se revela. É nesse lugar que Ele ministra os nossos corações. Cara, deixa eu te falar, se você não está tendo uma experiência do tipo assim, um arrepio, cara, aprende a calar a boca, ficar quieto na presença de Deus e só glorificar quem Deus é por quem Ele é. De ficar em silêncio, tudo bem, ficar em silêncio, tudo bem. Nem sempre vai aparecer uma nuvem aqui. Vai te glorificar Deus mesmo assim. Mesmo assim. De continuar buscando. Cara, a gente tem falado disso, a gente tem... Esse tema é o tema do acampamento. Cara, a gente não tá brincando disso. Eu não sei você, mas a gente em casa, a gente não tá brincando de... Fica em pé comigo, a gente não tá brincando de falar pro ar que a gente vai ser morada. Que a gente vai ser o lugar da habitação do Senhor. A gente não tá cantando a boca pra fora. Eu não tô, velho. Eu não tô. E Deus está nos atraindo, nos cativando o nosso olhar. Eu vejo que, de verdade, gente, Deus está roubando olhares de alguns aqui. Do tipo assim, você tem batido o olho em Cristo, aquilo chama a sua atenção, mas logo você olha para outras coisas. Você se pega voltando para velhas coisas, velhas atitudes. Eu vejo que essa é uma das marcas, esse vai ser no nosso acampamento. Deus vai cativar, cara. Cativado, tipo assim, não tem escolha. Cara, não sei se você já teve essa experiência de estar cativado por alguém. Relacionamento, eu sou casado, cara. Era bizarro assim, ó. Chegava no culto, chegava na igreja, eu ficava olhando, cadê a Isabela? Ela tá chegando. É uma coisa bizarra. Você fica até assim, sem palavras para descrever o que você está sentindo. Você não sabe expressar o que você está pensando. Tem uma coisa que está queimando aqui dentro e você consegue só pensar naquela pessoa. Você consegue só pensar e olhar para aquela pessoa. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus está te chamando para esse lugar e não é brincadeira, cara. Não é zoeira,
no acampamento vai ter coisa, vai ser massa pra caramba, vai ter zoeira, porque a gente é adolescente, a gente não é tosco, a gente não é velho, mas a gente, cara, propósito, aquilo, o acampamento vai girar em torno da gente buscar uma coisa só. O que a gente fez sábado passado, o que a gente fez esse sábado, a gente vai fazer de novo na quinta, vai fazer de novo na sexta, vai fazer de novo no sábado. Vai continuar fazendo.